Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos do canal Tutoriais WordPress e nesse tutorial vou estar trazendo uma dica para você que quer estar exibindo mais de uma moeda na sua loja, o e-commerce aqui do WordPress, tá? Com esse plugin você vai poder estar configurando, né, o preço da sua loja em dólares, em euro, em diversas moedas, né, de maneira quase que ilimitada, né? E utilizando apenas um plugin que eu vou estar mostrando nesse tutorial. Além disso, você consegue configurar gateways de pagamento. Então, por exemplo, se o usuário estiver vendo o preço em dólar, quando ele clicar em comprar, ele não vai ter opção para ele pagar com determinado meio de pagamento. Isso é legal porque alguns meios de pagamento não aceitam dólar, né? Então, por exemplo, ou outra moeda, né? Então, por exemplo, um usuário que selecionar para pagar em dólar, ele, por exemplo, não vai conseguir pagar com um meio de pagamento brasileiro. Da mesma forma, o usuário que selecionar o meio de pagamento é, de real não vai conseguir pagar com meio de pagamento em dólar. Isso é tudo configurável. O plugin também tem a opção de geolocalização, então ele define de maneira automática qual é a moeda que vai ser selecionada por padrão. Então, se ele acessar do Brasil, vai aparecer em BRL, mas permite que ele altere também, mas ele automaticamente vai ver o padrão da loja. E se ele acessar de outro país, ele vai ver a moeda, se caso esteja configurado para o país dele, é a moeda local do país dele, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês como que faz a instalação e ativação desse plugin e também a configuração, tá? Eu já tenho aqui uma loja e-commerce com produto e é justamente nele que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir ele aqui só para vocês verem como está a minha loja, tá? Eu não fiz grandes alterações aqui, eu só cadastrei um produto, eu estou com o meio de pagamento PayPal cadastrado, que vai ser o exemplo que eu vou utilizar para o pagamento em dólar. E também tem um pagamento aqui que vai ser o pagamento padrão da loja para quem paga em real, tá? Então é isso, eu tenho aqui a loja com produto. E aí o plugin que eu tenho que instalar é esse aqui que eu vou estar deixando o link na descrição. É o With Multi-Currency Switch for WooCommerce. Assim que vocês comprarem, ele vai estar liberando aí para vocês estarem baixando, tá? Eu vou estar baixando ele aqui e vocês vão precisar baixar também o ativador desse plugin para poder estar utilizando. Vou salvar, eu vou clicar aqui em baixar para mim baixar o ativador também. Fechou? Agora eu vou estar instalando os dois plugins que eu acabei de baixar. Prontinho, pessoal, já estou com os dois plugins instalados, ó. O Multicurrency está na versão 1.30 e o If Activator na versão 4.2, tá? Aí ele cria, sabe, aqui, ó, o If, e basicamente a gente só vai mexer aqui em Multicurrency Switcher. O plugin já vai estar ativado, você não vai precisar estar colocando sua licença, tá? E aí, aqui você tem os menus do plugin, tá? Primeira opção aqui, moedas, né, currencies. Você consegue estar adicionando quantas moedas você quer. Eu já tenho o Brazilian Real, o real brasileiro no caso. Ele já está ativado por padrão da minha loja. Uma coisa que eu gosto de fazer é já aqui vir em Currency Options, verificar aqui como é que está o padrão do valor, então está no brasileiro, e colocar uma bandeirinha. Aqui eu já tenho a bandeirinha do Brasil selecionadas, tá? Eu vou estar adicionando aqui outro meio de pagamento, aí é por padrão. Aqui eu tenho que definir a taxa de câmbio, tá? Então, quanto que equivale R$ 1 nessa nova moeda que eu vou selecionar? Que no caso aqui vai ser o dólar, tá? Aí eu posso acessar o conversor de câmbio, né? Então eu tenho que saber quanto que vale R$ 1 brasileiro, né? Se eu quiser utilizar a cotação, quanto que vale $1. Então 0,18. Eu coloco aqui 0,18. Eu posso colocar uma taxa adicional se eu quiser. Aí esse valor em percentual, então se eu colocar 10%, vai aumentar em 0,18 centavos e tal, e por aí vai. Aqui já mostra o preview. Eu posso estar alterando aqui o padrão que aqui em Currency Options, né? Eu posso estar alterando porque lá eles usam o decimal separator, o vírgula, tá? E aí o contrário o separador é em pontos, se eu não estou enganado, né? Acho que é assim, isso mesmo. E aí você pode selecionar uma bandeira para estar sendo exibida. Eu sugiro que você selecione porque vai ficar bem legal, pessoal. Tanto é que se eu atualizar aqui, eu já tenho a bandeirinha do BRL aqui aparecendo. Então eu vou colocar a bandeirinha dos Estados Unidos. E
pelo tutorial aqui, eu só vou colocar duas moedas, tá? Você poderia adicionar quantas moedas, é só você ir colocando aqui a ADD Currency e também tá gerenciando os meios de pagamento para estar aceitando essas moedas, tá? Se você tiver um gateway de pagamento como o Stripe, provavelmente qualquer moeda que você colocar aqui, porque ele tem uma aceitabilidade mundial, tá? Então você não vai ter grandes problemas com o meio de pagamento, mas é só fazer esse gerenciamento. E aí, ó, só de eu colocar aqui o United States Dollar e configurar a taxa de câmbio, ó, ele já fez a conversão, então o preço lá era de R$ 34, como a gente definiu a taxa de câmbio, tá ficando em 6,12 dólares, tá? E aí eu já tenho a moeda configurada. Aqui em configurações gerais, você tem algumas configurações que eu vou até estar traduzindo. É, taxa de câmbio, no caso que a gente acabou de fazer, né? A gente definiu 0,18 ali para o dólar. Ele tem essa opção de automaticamente, mas eu não sugiro você estar colocando de agregador, porque pode acabar desconfigurando sua taxa aqui. Eu prefiro selecionar manualmente e, eventualmente, eu vou estar ali alterando a taxa de câmbio, né? O câmbio ele não altera tão rápido, né? Então você pode estar fazendo esse gerenciamento. A moeda de pagamento, você pode forçar uma moeda específica e tal, mas no caso aqui eu deixo a moeda selecionada pelo cliente, tá? E alterar a moeda usando a Ajax. Então essa alteração aqui, a Ajax, no caso, sem carregar a página, ele consegue alterar é, o, a moeda, tá? Aí aqui, pessoal, é o que eu falei com vocês, ó, gateway de pagamento. Você pode ocultar o gateway de pagamento para moeda específica. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu tenho esses três meios de pagamento. Eu sou uma loja, por exemplo, estou localizado numa região aqui que eu recebo muito pagamento na entrega. Então, em reais, eu não quero receber, não quero permitir que eles paguem via PayPal, nem cartão de crédito e débito. E eu também não quero que meus clientes americanos ele paguem na entrega, entendeu? Aí eu consigo salvar isso aqui, e aí quem for pagar com dólar, ele não vai conseguir selecionar esse pagamento na entrega, por exemplo. Então eu consigo estar limitando os meios de pagamento. Aqui em Geolocation, é o que eu falei com vocês. Vocês podem estar ativando a geolocalização, que aí, quando o usuário acessar via outro país, ele vai selecionar, por exemplo, já vai aparecer a moeda padrão do local dele, tá? Aqui em Style, eu não gosto de configurar muito, mas você pode estar mexendo aqui nas cores, né? Essas cores não afetam muito, é mais as bordas e tal. Aqui ele pergunta a posição, né, do onde vai ficar o widget de moeda fixa, está do lado direito, você pode colocar lado esquerdo se você quiser. Mostrar sinalizadores de widgets fixo, sim, à esquerda. Acho que esse aqui a gente não ativou, né? Escolha limitar o número de moedas exibido. Então, se você tiver muitas moedas, você pode colocar, eu só quero que exiba 5 moedas nesse layout fixo aqui. Porque realmente, se você começar a colocar muitas moedas, não vai ficar um layout muito bonito, tá? E aí, você consegue também exibir o shortcode em todas as páginas. O shortcode é a próxima opção aqui, que aqui está traduzido. Vou até voltar para a língua inglês, que é alguns outros meios de alterar a moeda, né? Aqui a gente só colocou esse fixo aqui. A gente pode, por exemplo, eu vou estar criando uma nova página só para mostrar para vocês, eu vou estar colocando esses shortcodes aqui para você ver o que é, né? Pessoal, eu criei uma página de exemplo, coloquei os três primeiros shortcodes para vocês verem o que é. Eu estou colocando em uma página, mas o ideal é você colocar na página do produto, é claro, porque isso vai repercutir no preço. Então, por exemplo, eu poderia colocar esse shortcode aqui, aqui do lado do preço, ou aqui por baixo, né, do pagamento e tal, e posso até desabilitar o layout fixo. Aí com essas ferramentas aqui você consegue estar mostrando o câmbio, né, o conversor, né? Você consegue também, eu não coloquei isso aqui, eu vou até colocar o list label, que é uma lista de seleção para o usuário estar selecionando qual moeda que ele quer, né? E não necessariamente com layout fixo, né? Aqui ele vai ter um layout, por exemplo, ó, eu poderia colocar por baixo do preço aqui, ó, é um botão de alteração, né? Colocarei aqui, aí eu poderia desabilitar o layout fixo. Isso é de opção, cada um define como ele quer o layout da sua loja, né? O que achar mais legal, pode colocar um botão por baixo do preço, né? E aí para você estar desabilitando o layout fixo, né? Você vem aqui em Style, tá? E aí você desativa aqui, ó, Show Stick Currency Widget. Eu desabilitaria, né, esse layout fixo aqui. Eu poderia colocar algum desses aqui,
tem outras opções aqui, conforme eu mostrei para vocês, de shortcodes, que eu posso estar adicionando também na página da minha loja. Eu mostrei o list label, né, que era esse aqui. Você também tem um checkbox, então ele vai fazer um check ou select para selecionar o preço, né? Então era isso, pessoal. O plugin ele é bem simples de estar utilizando, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, você pode estar acionando o suporte onde você comprou. Eu sugiro a WordPress, ou pode estar comentando aqui no vídeo, que a depender da dúvida, eu posso estar te auxiliando também, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.